Bem, falávamos de vários benefícios da energia nuclear e até um não ficou talvez tão claro, que é o caráter diagnóstico, a tomografia computadorizada. O Paulo estava querendo falar um pouquinho sobre Porque isso. quando a gente fala em medicina nuclear, quer dizer, a primeira coisa que vem à cabeça é a cura, né? Mas tem todo o problema do diagnóstico, né? Então é o que o Edson estava falando de marcadores e traçadores em física nuclear, que tem aplicações vastíssimas. Então, a medicina atual, quer dizer, com tomografia, isso tudo são princípios, aplicações diretas da física nuclear, né? Bem, vamos tentar voltar... Posso até falar uma coisa que não é física nuclear, mas que é uma consequência da física nuclear que pouca gente sabe. Quer dizer, você fazendo experiências em física nuclear com pessoas, física nuclear básica, com cientistas do mundo inteiro envolvidos em grandes experiências, quer dizer, houve uma necessidade muito grande de se transmitir uma quantidade enorme de dados dessa física nuclear de um lado para o outro, do outro para um. E tentando resolver esse problema, é que foi desenvolvida e criada a famosa web, o www, que o mundo inteiro usa, que a gente não pode dizer que é uma aplicação direta da física nuclear, mas é uma consequência direta de trabalhos em física nuclear e que hoje aí mudou o mundo, a comunicação. André, falando em medicina, em consequências para a saúde e a vida, eu gostaria de também mencionar um detalhe que eu acho muito interessante. Um dos problemas em medicina, em terapia, são os efeitos colaterais, tanto para quimioterapia como... Agora, hoje em dia, a tecnologia nuclear é tão avançada que é possível você criar um elemento radioativo, mas ele se torna radioativo somente quando ele já está dentro do organismo e no local certo. Ou seja, você minimiza os danos, os efeitos colaterais, porque o elemento só se torna radioativo uma vez colocado lá. Porque você coloca, por exemplo, o bóron, você coloca numa célula que você quer irradiar, uma vez ele é alocado nessa célula, você o irradia e o transforma num elemento radioativo. Ou seja, o efeito colateral é o mínimo possível. E tudo isso graças ao desenvolvimento da tecnologia nuclear. Isso só para falar em medicina nuclear. Certo, sem falar desses aspectos outros que nós vimos aí todos, até de alimentos e tudo. Mas um aspecto que marca muito, e a discussão brasileira passa por aqui, mas eu queria retomar aquilo do James Lovelock. Ele disse aí que realmente a energia nuclear era uma solução para acabar com o efeito estufa. E o nosso professor Goldenberg veio com uma visão crítica muito grande. Disse, poxa, apenas 17% da energia elétrica é proveniente da energia nuclear, assim como também da energia em geral. A hidrelétrica também tem um percentual semelhante. O grande problema do efeito estufa certamente é combustível, né, o petróleo, o carvão. Mas ele dizia, e aí é que eu queria lançar para vocês a questão, que não valeria a pena um investimento em energia nuclear para suprir essa carência do mundo. Ou seja, ele contesta essa visão. Vocês concordam com isso? Eu acho que há duas formas de ver esse problema. Hoje, é interessante a energia nuclear? É uma questão. A médio e longo prazo, é interessante a energia nuclear? A resposta que eu daria a essa colocação é a seguinte. Hoje, a energia nuclear compete com as outras. E dado o seu risco potencial, é uma questão discutível. Eu não tenho a menor dúvida que a médio e longo prazo não temos como fugir da energia nuclear. Eu não acredito, dados os números que as agências internacionais apresentam para a evolução da demanda, os depósitos de fósseis que nós dispomos, não vejo como fugir a médio e longo prazo, digamos 20, 30, 50 anos, da energia nuclear. Só que tem uma questão muito interessante. Vamos pegar o lixo hospitalar. Eu ia falar do lixo atômico. Pois que é o grande problema da energia nuclear. O lixo hospitalar, como se resolve? Incineração. Hoje em dia, a nova ideia é incinerar o lixo atômico. É uma questão que está em desenvolvimento, tem talvez o seu resultado prático vai levar 10, 20 anos, mas não há dúvida que é possível incinerar o lixo atômico. Aí, então, surge a pergunta, e tenho certeza que você vai colocar a soberania.
nacional, essa questão toda polêmica. Soberania está estritamente ligada à cultura do país. Então, uma coisa é você importar uma tecnologia, aí você não vai ter a sua soberania. Outra coisa é você ter a inteligência nacional que te permita tomar decisões se a energia nuclear é boa, viável, econômica ou não, por tua livre e espontânea vontade. E esse que é o grande problema que eu vejo no Brasil. Não temos a cultura necessária para tomar essa decisão hoje em dia. Ou seja, mesmo assim, se não tem uma cultura, Edson, a sua associação, onde você é diretor, defende, por exemplo, que Angra 3 tem que ser colocada para funcionar. A Angra 3 é um empreendimento, veja bem, a gente tem que, continuando Isso, nessa linha que o professor Alessandro levantou, Angra 3 veio junto com o acordo Brasil-Alemanha, junto com a Angra 2. Foi desenvolvido dentro desse acordo, né, e foi adquirido uma capacitação tecnológica em certas áreas que o Brasil não tinha. Uma delas isso é claro, a experiência operacional em usinas nucleares, porque isso só se aprende fazendo, não tem como aprender se não operando uma central. Então, com Angra 1 houve esse aprendizado e com Angra 2 a gente está vendo esse resultado com a excelente desempenho que a Angra 2 teve no primeiro ano de operação, que foi considerada a 16ª usina em geração no mundo, nuclear, né? À frente, inclusive, de usinas alemãs do mesmo, iguais à Angra 2. Então, esse desenvolvimento, apesar de ter sido adquirido nesse acordo, houve uma certa transferência de tecnologia. Essa transferência foi interrompida porque o acordo não foi em frente. Então, dentro desse acordo veio a Angra 3. E Angra 3 é um empreendimento, veja bem, que vai ser construído ao lado de Angra 2, onde já existe uma usina Angra 1, né? Então, praticamente, ele não vai ter nenhum impacto ambiental, tipo construir um outro empreendimento, como uma nova hidrelétrica, onde tem que se construir até estradas, né? Tem que se desmatar. Então, ali não será necessário isso. Outro fator que a favor de Angra 3 é que já foram adquiridos equipamentos, 750 milhões de dólares em equipamentos, que estão armazenados no site lá de Angra 2. E que tem um custo mensal alto também de manutenção. De 20 milhões de dólares que são gastos anuais para manter esses equipamentos. Então, a cada ano que se atrasa ou que não se decide se vai construir ou não, esse empreendimento vai sendo encarecido. Bem, mas vocês acham por que não sai? É uma decisão política meramente? Hoje eu diria que é uma decisão meramente política, porque em termos de empreendimento, para se gerar 1.300 megawatts ou 1.350 megawatts, hoje não tem um equivalente no país. Para o governo dizer, eu vou construir hoje um empreendimento, eu vou iniciar um empreendimento para se gerar 1.300 megawatts no estágio que já está a Angra 3. A Angra 3 já tem projeto, o projeto de Angra 3 é igual ao de Angra 2, né? Não precisa se construir linhas de transmissão, a linha de transmissão já está lá, subestação já está lá, né? E tem todo uma capacitação tecnológica adquirida na construção de Angra 2, né, que pode ser utilizado para Angra 3. E se isso for atrasado, o que pode ocorrer, que hoje a média de idade desses técnicos que foram treinados, né, são engenheiros com doutorado, com mestrado, a média de idade hoje é acima de 40 anos. Eu diria que daqui 5 anos a gente teria uma aposentadoria quase que dessa maioria de treinados que se o país investiu nessas pessoas. E não está tendo a possibilidade de E aproveitar. não está tendo o retorno e nem o aproveitamento que seria de treinar novos engenheiros, né, que poderiam fazer mestrados no país, o doutorado no país, e aprender na produção, que é bem diferente a produção da pesquisa.
André, você colocou uma pergunta muito interessante. Por que o Brasil não resolve se investe ou não investe? Eu vou colocar a França, onde 70% ou 80% da energia, acredito, 78% da energia elétrica vem de usinas nucleares, e a 100 quilômetros, a Alemanha, que decidiu não ter. Isso. Veja, 2 países do primeiro mundo, do G7, que têm atitudes totalmente diferentes. Só que a Alemanha, eventualmente, até compra energia nuclear da França, mas ela não quer. A Alemanha é a segunda maior importadora de energia do mundo. A primeira é os Estados Unidos e o terceiro é o Brasil. Não resta dúvida que a decisão é política. É política. Agora você colocou no ponto do professor Goldenberg. Em parte, eu acho que ele está correto, porque nós temos alternativas ainda para competir. Eu não diria que devemos substituir, porque você treinar, como foi dito aqui, você treinar uma geração para ter o domínio, é uma geração, 20, 30 anos. Você não pode decidir hoje que amanhã eu quero energia nuclear. Você tem que fazer um planejamento de 20, 30 anos. E isso é o que eu digo da cultura, educação. Se não se investir em educação, nós estaremos sempre correndo atrás. É uma coisa importante. Peraí, deixa eu pedir para o... Eu acho que o que foi falado que é uma decisão política, ainda não ter se decidido colocar a Angra 3 em operação, construir o que falta, é o nosso começo do programa. Eu acho que é o estigma da física nuclear. Então, um governo tomar uma decisão de construir uma nova usina nuclear, tem todo o nuclear. Né? Quer dizer, quando se resolver fazer uma hidrelétrica, todo mundo vai achar muito bom, e aí qual é a área que vai ser alagada? Pensando já em licitar isso com a participação na iniciativa privada. Qual é a área que vai ser alagada, se cidades vão ter que ser mudadas, se animais vão morrer, isso não causa esse estigma todo. Quer dizer, e como foi falado aqui, quer dizer, não se pode pensar num país que tenha um tipo de energia. Quer dizer, nós temos que abrir. Quer dizer, dizer que somos favoráveis a que se faça a Angra 3 não tem absolutamente nada contrário a que se desenvolva a energia eólica, ou seja lá, as formas alternativas que temos que encarar todas elas. Bem, eu vou pedir só um pouquinho de calma para a gente voltar ao assunto, porque eu vou fazer mais um intervalo e voltamos já já.